Caro educando, você já viu esse mapa que está sendo projetado para você? Esse mapa está presente na página 55 do teu material didático, tá? E faz referência ao continente europeu, objeto de análise nessa nossa aula. O continente europeu ele possui algumas particularidades, né, se comparado aos outros continentes. A primeira particularidade é que você observa, principalmente se você comparar com o mapa mundi, que o continente europeu ele não é uma única massa de terra emersa entre oceanos, como se fosse uma grande ilha. Isso não acontece com o continente europeu. Se você pegar o mapa mundi, você vai observar que a Europa, toda essa área representada aqui, ela se liga com a Ásia, aqui a leste. Nós teríamos uma grande massa continental, portanto, que seria a Eurásia. Logo, isso nos implica a fazer a seguinte reflexão. A Europa não é um continente, essa delimitação ela não acontece, essa definição ela não acontece devido às suas características geológicas, mas sim é uma denominação política. O continente europeu é uma definição política e não geológica. Essa é uma das principais características desse continente. A outra característica, também bem notável, que você consegue observar aí nesse próprio mapa, é que o continente europeu ele é banhado por 2 oceanos e 5 mares. Nós temos aqui a oeste o Oceano Atlântico, ao norte o Oceano Glacial Ártico, então portanto esses 2 oceanos. Nós vamos ter aqui o Mar Norte, o Mar Báltico, o Mar Mediterrâneo, o Mar Negro e o Mar Cáspio. Retomando lá, a Europa é banhada por 2 oceanos e 5 mares. É claro que essa quantidade de mares e oceanos vai implicar no clima, por exemplo, do continente europeu e, obviamente, na configuração das suas paisagens. Que, aliás, as paisagens deste continente elas são bastante particulares, bastante peculiares, principalmente porque, além da influência marítima, no clima, nós vamos ter um relevo bastante diverso no continente europeu, embora que a maior parte do seu território seja configurada por planícies. Nós vamos ter também cadeias de montanhas, como os Montes Urais, inclusive vai fazer a divisa aqui entre a Europa e a Ásia. E nós vamos ter outras cadeias de montanhas, objeto de análise de uma aula futura, que vão aí atribuir paisagens características a esse continente. O continente europeu ele é o segundo menor entre os 6 continentes do planeta Terra, ficando à frente apenas da Oceania. O continente europeu ele também é considerado o berço da civilização ocidental, da cultura ocidental no mundo. Então, onde a cultura ocidental teria surgido e se desenvolvido, e é também considerado de velho mundo, chamado aí de velho mundo. Tanto é que, dentro do colonialismo, esses países, os países europeus, vários deles, colonizaram várias outras regiões do globo. O Brasil, por exemplo, foi colonizado por Portugal, que está localizado nesta porção aqui da Europa, o restante aqui do continente sul-americano e da América Central pelos espanhóis, os Estados Unidos pelos povos ingleses. Então os europeus eles acabaram colonizando aí boa parte do restante das áreas do planeta. Então, portanto, é considerado o velho mundo, chamado de velho mundo. O continente europeu ele conta com cerca de 50 países hoje, e vocês observam que os países eles são todos pequenos em termos de extensão territorial.
Certamente, se você sobrepor o mapa do Brasil numa mesma escala, vários países serão menores do que os estados brasileiros. Paraná, Mato Grosso, São Paulo, Minas Gerais, são maiores do que muitos países europeus. Tá? Dentre os países europeus, o maior é a Rússia, aqui localizado nessa porção oeste, e o Vaticano, aqui localizado na Itália. Então, respectivamente, o maior e o menor país desse continente. Todos os continentes, pela quantidade de mares, eles contam com uma costa marítima bastante expressiva, né? Tanto que Portugal, Espanha e Inglaterra já foram potências navais num passado recente. Então essa é uma característica também bastante peculiar do continente, dos países que compõem o continente europeu. Tá? Então esses são alguns dos aspectos gerais desse continente. Eu peço que para assimilar essas características, vocês façam a cópia desse mapinha aqui, seja numa folha avulsa, ou seja no caderno de vocês, para que vocês possam assimilar bem essas características gerais do continente europeu. Tá? Então façam isso, bom estudo a todos e até a próxima aula.